O meu nome é Teodoro Andrade, mas todos os meus conhecidos me chamam de Theo. Trabalho de segurança noturno e um posto de combustível aqui na minha cidade, no interior do Ceará. Eu vou relatar aqui uma experiência macabra que eu passei junto de alguns amigos há cerca de 14 anos atrás. E como é comum nas pequenas cidades nordestinas, o cemitério se localiza fora das cidades. E aqui na minha cidade não é diferente. O cemitério fica distante a uns 200 metros da entrada da cidade. No ano de 2007, o pai de um amigo meu comprou um posto de combustível aqui na nossa cidade. E este posto fica na entrada do próximo cemitério local. Sabendo disso, fui até um amigo, que era filho do dono do posto, e contei a minha situação para ele. Eu perguntei se ele não conseguiria um serviço para mim. O meu amigo prometeu de me ajudar, mas os frentistas, as pessoas do escritório e o pessoal da lanchonete já estavam praticamente contratados e só havia vaga para vigia noturno, pois o posto funcionaria das 3 horas da manhã até as 10 da noite. Na época, o meu filho tinha acabado de nascer. Eu precisava muito de um trabalho, pois até então eu sobrevivia vendendo meu dia de serviço. Mas às vezes tinha semana que não aparecia muita coisa para se fazer. E por isso eu e a minha esposa nos víamos apertados, praticamente sem dinheiro. Eu não pensei 2 vezes e de cara eu aceitei o trabalho, que seria com uma escala, que eu trabalharia uma noite e na noite seguinte eu tinha minha folga. Seu Valdemar fechou o posto por cerca de 2 meses para fazer uma reforma, e assim que o posto foi reinaugurado, eu comecei a trabalhar. No início era bem tranquilo, e como a cidade era pequena e com pouco movimento à noite, algumas vezes eu amanhecia o dia sozinho, sem aparecer uma viva alma. Porém, em certos dias da semana, alguns caminhoneiros dormiam em seus caminhões, lá no pátio do posto. Já fazia mais de 1 ano que eu estava trabalhando lá, e até aquele dia eu nunca tinha presenciado nada de anormal. Porém, no mês de março de 2008, em uma noite de lua, por volta das 11 horas da noite, eu estava no pátio do posto, conversando com alguns caminhoneiros que passariam a noite por lá. Um dos caminhoneiros saiu para tomar banho, em um banheiro que ficava no fundo do posto. Depois de uns 10 minutos, o mesmo voltou e me perguntou se eu havia visto algumas pessoas conversando na direção da estradinha de terra. Eu falei com ele que não havia ouvido nada. Eu disse que a estradinha de terra, na lateral do posto, acabava no cemitério da cidade. Havia um outro caminhoneiro que também estava ali conversando com a gente. Ele falou que não escutou nada também. Em todo caso, eu peguei a minha lanterna e fui andando para o fundo do posto. E depois andei um pouco na estradinha de terra e não vi nada e nem ninguém por ali. Voltei para o pátio e fiquei mais um pouco conversando com eles. Mas eles foram dormir. E em seguida, eu entrei para o quartinho dos vigias. Naquela noite não teve qualquer novidade de acontecimento. E na noite seguinte, não seria a minha escala de trabalho. Passando mais uma noite, chegou o meu turno, por volta das 9h30 da noite. Cheguei para o serviço, guardei a minha bicicleta no fundo do posto e depois das 10 horas, todos os outros funcionários foram embora para suas casas. Infelizmente, naquela noite, não tinha nenhum caminhão parado no pátio. Aquela noite foi bem estranha, pois de repente começou uma névoa que fez a temperatura cair bastante. Quando eu me vi sozinho e com aquele nevoeiro tomando conta de todo o pátio,
Me deu um arrepio e uma sensação estranha. Eu fiquei mais dentro do quartinho do que no pátio. E depois da meia-noite, eu comecei a ouvir vozes que lembravam uma cantoria, porém, como se fosse um clamor, com alguém sofrendo. Eu fiquei intrigado com aquilo tudo. Então, eu saí do meu quartinho, andei no entorno do posto e não vi nada. E com certeza não havia ninguém ali por perto. Porém, ao me dirigir à estradinha de terra, eu vi uma claridade que parecia vir de dentro do cemitério. Porém, a minha função era vigiar o posto de combustível. Então, eu não fui conferir o que estava acontecendo lá. Até mesmo porque eu não podia deixar o posto sem ninguém. Mas aquela noite foi bem embaçada. E no dia seguinte, eu contei para minha esposa o que eu tinha visto. E ela me falou que poderia ser algumas pessoas da igreja que foram até o cemitério orar pelas almas. E diante das minhas dúvidas, até que a explicação da minha esposa foi bem plausível. Mas mesmo assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E naquela noite, mesmo fora do meu turno de trabalho, por volta das 10 horas da noite, eu peguei a minha bicicleta e fui até o posto. Quando eu cheguei no posto, havia alguns caminhões estacionados no pátio. Eu avistei o meu amigo Leonardo logo em seguida, que é outro vigia que trabalhava alternando comigo no serviço. Ele estava conversando com seu Rui, que é um dos caminhoneiros que a gente conhecia e que praticamente toda semana o mesmo passava uma noite ali no posto. Quando o Léo me viu, foi logo me perguntando o que eu estava fazendo lá no posto, uma hora daquelas, e se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei com ele sobre o que eu tinha visto e ouvido na noite anterior. Ele ficou achando que eu estava tirando sarro com a cara dele. Foi então que o seu Rui nos interrompeu e falou: "Olha, Léo, o Theo não está mentindo não. Eu não sou de falar certas coisas, justamente porque as pessoas geralmente não acreditam e muitas das vezes a gente se passa por mentiroso. Só que eu viajo por estas estradas e dormindo nos pátios dos postos. Eu já vi muita marmota e vou falar para vocês que aqui neste mesmo posto, quando era do antigo dono, alguma das vezes na madrugada eu já escutei uma voz me chamando. E quando eu me levantava e olhava para o lado de fora, não havia nada e nem ninguém." E depois que o seu Rui falou isso, o Léo ficou bem cismado. Em todo caso, ficamos ali para ver se naquela noite apareceria alguma coisa. Então, por volta das meia-noite, eu escutei o mesmo barulho da noite anterior. Então eu, Léo e o seu Rui fomos verificar. Subimos pela estradinha de terra que dava no cemitério. Logo que começamos a andar, ouvimos vozes e vimos as luzes dentro do cemitério. Como estávamos um pouco distante, não conseguimos discernir quem estava lá. À distância, parecia que dentro do cemitério haviam pessoas normais que carregavam velas acesas e caminhavam por entre as sepulturas. Nós fomos com cuidado, nos aproximamos do muro bem devagar, sorrateiramente, e ao nos aproximarmos, notamos que apesar de parecer pessoas ali naquele lugar, não havia ninguém. O que havia era algo bem macabro. As criaturas lembravam cadáveres, vestindo roupas velhas esfarrapadas, e pronunciavam palavras que eu mesmo não compreendia nada do que as mesmas diziam. Ao ver aquela cena,
O Léo gritou: "Misericórdia, o que é isso, meu Deus?" E quando ele falou, as criaturas nos descobriram e se voltaram para o local em que a gente estava escondido. Em seguida, começaram a andar na nossa direção. Nessa hora saímos correndo em disparada e aquelas coisas vieram atrás da gente. Chegamos no posto e novamente uma névoa tomou conta de tudo em nossa volta. Seu Rui acordou outro rapaz que dormia dentro da boleia do caminhão. Nós 4 entramos no nosso quartinho dos vigias. Coisa de 5 minutos depois, as criaturas chegaram no posto. Elas caminhavam como se estivessem perdidas, sem saber para onde ir, mas ao mesmo tempo emitiam sons horríveis que fez com que as minhas pernas tremessem. Começamos a orar e a pedir a Deus para nos ajudar. Depois de minutos, a névoa foi se dissipando e os barulhos cessaram. Porém, uma das criaturas permaneceu ali, perambulando pelo pátio, até que de repente a mesma se dirigiu para a estrada de terra, sentido ao cemitério. Depois disso, eu peguei a minha bicicleta e fui para minha casa. Quando cheguei lá, contei tudo para minha esposa. E no dia seguinte, o meu amigo Léo me falou que ele passou a noite em claro, sem pregar os olhos. À noite eu fui para o serviço, porém, depois dessa experiência macabra, por várias vezes eu ouvia barulhos vindo lá do cemitério, assim como aquelas luzes, mas nem me atrevo em ir até lá para ver o que está acontecendo, pois como diz a minha mulher, eu ganho é para vigiar o posto e não o cemitério.